Porque eu era um dos maiores vloggers do Brasil. Eu vou ficar grande igual esses caras sem bomba. Mano, pode botar com força aí, meu parceiro. Você provavelmente ouvia palavras negativas sobre a Growth. Era uma marca fraca. Antes do Balestrinho começar a conversar com o Fê Frank, ele perguntou pra mim se valia a pena. Tu não conseguiu namorar uma mulher maior que você? Quando tu tem uma mulher muito grande dentro de casa, qualquer briga você tem que ter cuidado pra não quebrar tudo, casa sendo destruída, entendeu? Qualquer abraço é mata-leão, né, filho? Fábrica de Monstro tá no ar! Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo Interessante, onde você vai sentar aí no sofá, deitar na cama, pegar o seu celular, botar na televisão, na sua Smart TV e vai assistir mais um programa do Fábrica de Monstro, Talk Show do Fala Monstro. É isso, Jaba? Hoje o bicho vai pegar. Chegou o casca grossa aí pra contar um montão de coisa. Mais um membro da Tropa do Ovo. Ele que é careca desde 1991. Brincadeira, não sei desde quando. Mas uma coisa é certa. Esse cara foi um dos primeiros youtubers do Brasil, do meio maromba. E um dos primeiros, se não o primeiro influenciador notório da Growth. Ele tava lá quando a Growth era Fernandaus, eu acho. Quase, né? Quase. Seja muito bem-vindo, Léo Araújo! E aí, bando de marombeiros! Beleza, grande Léo? Muito bom ter um precursor do YouTube Maromba aqui com a gente. Muito bom estar aqui ao lado de mais um Léo, né? Representando o nome. Meu xará. Temos aí o Scarpelli, você, rapaziada da Maromba, os Léos da Maromba. Fizeram uma certa diferença. É muito bom estar aqui, cara, do teu lado. Porque tu fez muita, meu parceiro, de verdade. Aí, eu quero saber agora como é que foi pra você se tornar o grande Léo Araújo. Tá nervoso, Léo? Cara, tô nervoso, cara. É mole. Que isso, cara? Cara, de casa já e muito tempo. De casa, pô. Meu amigo de anos. O cenário, Léo, intimida, entendeu? O programa, né? Você não sabe, mas você é o Danilo Gentili da Maromba, pô. Pois é, eu sempre falei. Eu falei isso pro Danilo, inclusive. Você é o Danilo Gentili da Maromba, cara. Então, quando a gente chega aqui, fica intimidado, entendeu? Verdade. Há quanto tempo você faz vídeo pra YouTube? Só pra gente saber por que tu tá nervoso aqui assim. Léo. Na verdade, porque não deveria estar nervoso. Que eu tô na internet. Cara, eu comecei na internet na época de antes de YouTube. Sim. Na época de blog, entendeu? Produzo conteúdo assim desde 12 anos de idade. Mas que eu comecei hipertrofiando, que foi o canal que trouxe notoriedade pra Maromba, né? Em 2013. Ou seja, são 12 anos aí, indo pro 13º ano já, produzindo conteúdo, cara. Entre estilo de vida, mas principalmente sobre Maromba mesmo, né, cara? Foi... inclusive, quando eu comecei, cara, teve uma época ali que você não produzia conteúdo Maromba, e aí você veio muito forte, passando todo mundo com Fábrica de Monstros, exatamente. É. Louco, né? Cara, é muito bizarro, velho. Imaginar todas as mudanças que nós queríamos, que a gente imaginava que, cara, será que isso vai acontecer? A gente vê as coisas concretizando hoje em dia, saber que certa parte dessas mudanças, né? Nós, de alguma forma ali, temos um tijolinho nessa parede que foi construída. Caraca, isso é maluco demais, cara. Como é que era o cenário da Maromba na época que você começou? Léo, a gente era muito zoado, cara. As pessoas criticavam muito. Primeiro, que produção de conteúdo, Léo, naquela época, não era algo muito em vista, em voga, entendeu? Não era nem profissional. Não era, cara. Quando você... Eu mesmo, quando eu falei que eu ia parar de produzir... Eita, bati no microfone. Quando eu falei que eu ia parar de produzir conteúdo, que eu ia parar de trabalhar na empresa que eu trabalhava, pra investir no YouTube, cara, todo mundo me chamou de maluco, pô. Só meu pai... Você vê, nem minha mãe me apoiou muito nesse momento. Mas meu pai, na época, cara, apoiou. Não, vamos lá, cara. Se tu acha que vai dar certo, pode fazer. Que precisar eu te ajudo e tal. Maneiro. E era uma época muito mal vista. O marombeiro ainda era visto como, pô, o cara vagabundo, que não quer treinar. O cara só quer treinar, não quer trabalhar. Acha que o marombeiro era meio burro. Achava que a gente não estudava. Então, assim... Não é tão mentira assim também. Pô, cara, mas a gente conseguiu mostrar que a maior parte, pô, precisa entender sobre dieta, nutrição, e pra você precisa entender como o seu corpo funciona. Pô, minimamente entender como o seu corpo funciona, você não pode ser tirado como um cara burro qualquer, que era a forma que as pessoas tratavam a gente, entendeu? Mas tinha muitos que não sabiam nada. Qual é, cara? Tô tentando levantar essa bandeira, Léo, pô. Não, eu tô brincando, é isso, é verdade. Não, mas pô, de verdade. Na época que a gente começou era assim. Você deve ter passado muito por isso também. Sim. Eu falo brincando assim porque realmente a visão era: o marombeiro é o cara que só treina, come e dorme. Como se não tivesse família, não tivesse trabalho, não tivesse estudo. Cara, e eu acho que por isso
que a gente conseguiu fazer uma diferença no cenário que a gente fez, Sim, Léo. foi desmistificando esse porque- estereótipo, né? Por exemplo, na época que eu comecei, eu lembro que eu ganhei muita notoriedade porque eu era um marombeiro que queria ser atleta, Jovem. jovem, que tava nesse processo, nessa transformação. E eu lembro que tu estudava junto. Sim, pô, estudei, trabalhei no processo todo. Primeiro campeonato quem pagou veio do meu bolso. O pessoal falava, mas que, pô, é só patrocínio, atleta com patrocínio que dá bom. Eu mostrei que não era isso. Trabalhei, tive loja de suplemento do meu bolso. Não tive apoio de pai e mãe nesse ponto, que financeiro, graças a Deus, eu tive uma base familiar muito forte. Meu pai e minha mãe são os maiores exemplos que eu tenho na minha vida, Léo. E não só de honestidade, eu falo sempre isso, que, pô, existem pessoas no mundo que provavelmente são tão honestas iguais a eles, mas não mais, sacou? E eles me deram uma base muito forte, mas base financeira a gente nunca teve. Pô, meu pai e minha mãe passaram fome e tal, entendeu? Então, assim, o apoio que eles deram, cara, foi, pô, motivação, que eu acho que a pessoa precisa disso. Ter um ambiente favorável para que ela possa crescer, se desenvolver seus projetos e tal. E aí, meu pai, cara, ele colocava essa coisa na minha cabeça. Pô, tu quer fazer? Corre atrás e tal. E sem ajuda financeira, eu comecei a fazer naquela época, entendeu? E, querendo ou não, foi tomando um certo tamanho, porque a gente foi mostrando que, cara, tu quer ser atleta, competir, ir pro palco? Estuda. Corre atrás, irmão. Não fica aí pedindo coisa pra marca, pedindo apoio. Não, você consegue, você é capaz, sacou? Hoje em dia, então, eu tinha que refalar isso aí, né? Pô, É verdade. tem um O amigo... pessoal só fala que, pô, não, quando eu pegar o patrocínio, não, meu irmão, vai treinar, vai se alimentar, vai comer ovo Exatamente. com arroz. Hoje em dia a gente vê que o pessoal vai mais pra academia por causa das mídias. E não contra. A gente fez o processo inverso, né? É. A gente unificou o pessoal das cavernas, que era o bodybuilder Chucrão. O Chucrão, inclusive temos um hoje aí, que o Chucrão é o perfeito exemplo de como o nosso cenário mudou. Antigamente o Chucrão, o cara Era Chucrão... o comum das academias. Exatamente, Os mas ele não marombeiros. fazia na mídia, nada. Nada. Tanto que o Balestrin, quando eu fecho com o Balestrin, meu primeiro projeto com ele, o meu trato com ele é esse. Eu falo, Balestrin, eu te ensino a ser vlogger, porque na época eu era um dos maiores vloggers do Brasil também, porque eu ficava postando vlog direto, e tu me ensina a ser atleta, cara. Porque eu competi há pouco tempo atrás, eu peguei 4º lugar, tô mordido, e eu quero pegar um campeonato bom. Tu me ajuda? Ele, é isso aí, garoto, vambora. Aí meio que eu comecei a fazer parte do projeto lá na época, do Rafael Brandão, né? Qual? Diário de um Campeão. Diário de Confirmação. Depois teve a Casa dos Campeões também, que eu participei de uma forma, mas fiquei dando algumas ideias por trás ao longo do processo. Mas nessa época a gente mudou o cenário, pô. E a gente juntou o cara que era da caverna com produção de conteúdo, que hoje é o que todo mundo faz. E tu lembra qual foi um dos primeiros vídeos do teu canal no YouTube que hypou, que, tipo assim, que deu te Cara, deu notoriedade? Léo, eu lembro... É que foi muito trabalho de formiguinha naquela época, cara. Mas teve um que... Teve alguns específicos. Quando eu postava treino no geral, cara, estourava. Porque parece que o pessoal naquela época não tinha muita informação de como estruturar treinos, Sim. rotina. E eu mostrava dentro da minha rotina, dentro do vlog. Naquela época eu vi o treino do Jay Cutler, do Dorian Yates, e ficava com o caderno anotando o que ele fazia. Porque ele não explicava o que ele fazia. Exatamente. Ele fazia, alguém filmava e eu ia lá. Pulei, pá, o cotovelo assim, Cara. 4 séries de tanto. E lembra que eram os vídeos inteiros? Lembro, pô. O cara filmava o treino inteiro, 2 horas de vídeo assim, ó. Era Pô, maneiro. O que adorava. me fez querer, Léo, Gostava muito. eu falava que eu ia pisar no... Isso é o sonho, eu acho que de todo garoto que chega na musculação. Eu falava, cara, eu vou ficar grande igual esses caras sem bomba. Nossa, eu achava muito que era possível. A maior ilusão do frangolino. Eu achava muito que era Tem possível que você ter chegar lá um- sem bomba, cara. E Você aí, achou que era possível? achei, não, meu primeiro... Tanto que passei tanto tempo nesse raciocínio, porque quando eu comecei a treinar eu tinha 55 quilos, pô. Eu saí de 55 pra 98. Caramba! Dentro de 5 anos, só que natural. Top. Só que aí eu, porra, entendi a verdade, né? Quase dobrou tua massa. Pô, e eu tive essa noção nesse processo que não tem como chegar naquele nível natural. Quando eu inicio o Hipertrofiando, o primeiro vídeo do Hipertrofiando é exatamente sobre isso. É pra desmitificar a ideia que, pô, é possível chegar no palco naquele nível sem esteroides, no caso, né? Mas você defendeu a tese que é possível ou que não é possível? E não é possível. Eu sempre joguei limpo com a rapaziada desde o primeiro momento. Sabe quem... Mano, hoje, o Jorlan, esse Jorlan que treta com todo mundo e tal, na época eu fui o cara que conversava entre os dois mundos. Eu trouxe o Jorlan, trouxe o Toguro, e eu falei, cara, peraí, vocês estão defendendo praticamente a mesma bandeira de forma diferente. Tu é praticamente o Oppenheim. Eu fui o intermediador dos caras ali, entendeu? Criou a bomba atômica.
Eu trouxe, dentro da Maromba, meio que foi isso aí. Toguro e Jorlan O foi Jorlan era algo muito aí. mal visto, pô. O Jorlan era muito mal visto naquela época. Ele falava muito mal dos vloggers e descia a lenha. Ah, eu lembro. E eu era vlogger total. Só que eu também era atleta, porque eu também competia. E os atletas me respeitavam, porque eu competia. E os vloggers me respeitavam porque eu tinha um certo número, uma certa relevância. Eu fui o primeiro cara, eu acho que, assim, tinha uma ideia de direção, produção de conteúdo. Eu sempre teve uma oratória, foi estudado, mostrava dados. Acho que tu foi um dos primeiros a Eu levei o YouTube compor esse YouTube mais didático, assim. Aí, pô, os caras vieram passando carro, tipo, veio também o Forfeit. Na época, cara, ó, pra você ver, Léo, na época os nomes maiores eram o Under, o Danilo França, o próprio Scarpelli. E aí eu comecei... Forfeit Club do Renan. Forfeit Club, exatamente. Eu cheguei bem depois que esses caras, e aí eu fui passando eles um pouquinho. Aí vem um outro Léo, um arrombado, um filho da mãe aí, que passou todo mundo também, entendeu? O cara... Sempre tem um outro Léo aí, ó. O cara pensou, né? Grossa. Tem um outro Léo aí, Mas é porque casca vocês grossa. começaram assim, ó. Vou fazer um vídeo pra YouTube aqui e ver o que vai dar. Você vê empresa. Eu olhei o cenário e falei, vou montar a parada pra destruir. Porque na época, por exemplo, acho que da nossa levada, ninguém tinha noção de administração igual você tinha, porque você já vivia no mundo dos negócios. Artístico, já Exato, tinha cara. os clipes e tal. Já tinha o Blazer na minha vida há muitos anos. E pra você ver como era um nicho completamente carente. Porque, a gente foi uma molecada, vamos colocar assim. Mas, mano, vou te falar, a gente só fez isso por causa de um motivo. Qual? Amor. Porque não dava grana nessa época, Não dava grana pra nada. Esses super O salários... Fábrica de Monstros lá naquela época que você tá falando, foi top, não tirava um real, porque não monetizava o YouTube, nem monetizava. Era muito difícil. Era amor. Era muito difícil. Era assim, eu quero falar pro mundo as minhas ideias. Olha, tem uma plataforma agora chamada YouTube, que começou em 2006. E acaba que a rapaziada se identificava com essa visão meio louca, revolucionária que a gente passava naquela época. Pô, eu lembro perfeitamente, eu tava na escola, quando o bonde da Estônia começou a ficar hypado, e o pessoal começava a falar do seu shape. Pô, antes de eu te conhecer, eu cansei de ouvir pessoas falando sobre você, cara. Que você tava ficando shapeado e tal, que, pô, tinha um moleque que cantava rap, que tinha uma dorsal maneira e tal, fazia o símbolo, aparecia a dorsal. A rapaziada falava muito de você. Então, tipo, nós viemos dessa mulher. Deu certo, porra. Olha onde a gente tá hoje, entendeu? E sabe qual é o grande mote psicológico e emocional que aconteceu nessa época? Porque a gente foi a primeira mostragem de shapes bons, não shapes extraordinários. Sim. Era uma época diferente, né? De pessoas cotidianas, pessoas normais. Sim. Porque até então, quando você pensava em fisiculturismo, você pensava naqueles caras gigantes de palco Olímpia. Jay Cutler, Ronnie Coleman. Então, assim, era muito distante. É verdade. Então, quando você viu o Léo Araújo com 16 anos, shapeadinho, o Léo Strona num videoclipe shapeadinho, você fala, cara, é um shape bacana, achei bonito, e não é distante, dá pra eu chegar. Isso, se esse imbecil chegou, eu consigo. Exatamente. A gente mostrou uma transição mesmo, né? Porque até então, o que você falou, a molecada só convia esses shapes completamente distantes e não sabiam nem como chegar lá. A gente foi mostrando essa transição, pouco a pouco, conquistando essa fatia, e hoje se tornou o que é, né, mano? É o que eu tô falando. Esse monte de super salários que a rapaziada tem hoje em dia, isso tudo, isso na nossa época era sonho. Sonho, ilusão completa. Assim, um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir ganhar a vida com isso aqui. Era isso aqui. Verdade. Na época era isso. E tu começou a treinar por causa de bullying, é? Mano, não foi exatamente por causa de bullying, mas eu não gostava do meu corpo, Léo. Por quê? Porque bota aí, dos 12 aos 14, eu era gordo. Gordo quantos? Gordo tetinha, barrigudo, barriga virada em cima da bermuda assim, não tirava a camisa em cima, na praia. Não viu o pinto? Não chegava tanto. Não chegava tanto porque Léo tem uma parada diferenciada. Quando é Léo, tem um nome diferenciado. Meu irmão. Mas no frio? No frio dá. Mas no inverno? Nessa época, pô, eu dei uma emagrecida. Aí dos 14 para 15 ali eu fiquei meio flácido. Pô, magro, mas com uma tetinha caída, uma barriga meio feia. Meus primos treinavam na altura. Meu irmão já treinava. Falei, pô, vou começar essa parada aí. Comecei, cara. Aí já era. Não parou mais. Né? Não parei mais. É bom demais, né? Foi direto. Depois que você compete a primeira vez, cara, pô, já era. Parece que entra um negócio na sua cabeça que muda. Você muda a forma que você se enxerga. Porque é como se depois, com o tempo vai passando, você não quer voltar a ser mais aquela pessoa. É verdade. E não só na forma física, mas nos objetivos. Você fala, pô, eu já sofri muito mais, eu venci batalhas muito maiores. Essas estão vindo pela frente,
Mano, eu vou tirar de letra. Porque a batalha do fisiculturista, o Fiuza fala que é fácil. O Fiuza fala que o cara só tem que comer e tudo mais, mas a batalha psicológica que eu acho que o fisiculturista enfrenta, principalmente numa época onde ele não tinha conhecimento sobre isso, tá doido, era vitória todo dia, pô. É verdade. Isso muda quem você é. Queria agradecer a Pichau por apoiar esse programa, ainda estar com a gente desde quando tudo era mato na minha vida gamer. É. A Pichau, um dia eu liguei pra eles e falei, tô pensando em fazer umas lives de game. O que vocês acham de me apoiar? Na hora, Léo. Nem tinha começado ainda. Monstro Joga veio com força nessa Monstro aí, Léo. Joga. E aí a Pichau, quando soube que Léo Araújo estaria aqui, mandou um presente pra você. Que isso? É, filho, aí. Que isso? Muito obrigado. Eu sei que você também joga, que tu curte Gosto game. muito de jogar um Warzonezinho, cara. Que isso? Eu quero ver se tu não vai descobrir da onde que o inimigo tá vindo agora com esse headset novo da O Pichau. inimigo é um arrombado. É o que a gente fala lá. Que isso, rapaziada, ó. É isso aí. Presentaço, cara. Valeu, pô. Pô, obrigado, valeu mesmo, Léo. Obrigado, Se Pichau, você aí, tá ó. procurando periférico, mouse, teclado, mousepad, placa de vídeo, placa-mãe, fonte, RGB pra caramba, tudo que você precisa, você encontra no site da Pichau, pichau.com.br. E toda sexta-feira, aqui no YouTube, no canal deles, tem live. Toda sexta-feira, live de promoção de até 70%, 80% de desconto na Sorteia PC Game. É loucura. Loucura. A live loucura. deles, eles vendem mais de 1000 produtos na live. É bizarro. É. 1000 itens. É muito louco. Que loucura. Então corre lá pra você aproveitar também as promoções da live deles, beleza? Tamo junto. Valeu, Pichau. Valeu, João. Qual que você considera seu auge competitivo? Meu auge competitivo, Léo, foi em 2019. Foi quando eu já tinha competido aqui no Brasil, já tinha ganhado aqui dentro. Ganhei... Foi em 2018. Eu lembro que acho que a primeira competição que você fez, Foi. que você transformou isso num diário ali no teu Isso, canal. no comentário. Porra, não foi no Tijuca Tênis Clube? Foi no Tijuca Tênis Clube. Caralho, Tijuca vagabundo. Tênis Clube. Porra, acho que foi o evento do ano. É documentado. É. Um Até negócio hoje... assim, a galera foi lá pra te ver, tá ligado? Eu não sei até hoje... Tu levou muita gente pra esse campeonato. Parecia show. Isso. Até hoje, Léo Léo. Araújo. Eu não sei se é até hoje, porque faz um tempo que eu não converso com o Gustavo, que é o presidente do local lá, sempre realiza os campeonatos lá. Na época, ele me falou, ele falou assim, nunca teve um público tão grande na casa por causa de um atleta. Parecia torcida do Flamengo, jogo Fla-Flu final. Não, eu acho que eu nunca vi isso acontecer num campeonato amador. É. No amador, eu nunca vi. Eu acho que, mano, assim, de levar a rapaziada pra um campeonato, acho que foi o Ramon depois disso. É Ramon e Brandão. É. Que Porque agora levou é recente. muita gente assim, sacou? Porque naquela época não tinha isso, Não Léo. E aconteceu, eu nem falo que o Léo Araújo fez isso. Não foi isso. Na época, eu fiz um documentário. Foi o Léo Araújo, sim, porra. É porque, por exemplo, Léo... Eu só tinha tu de famoso competindo ali. Não, mas é que, por exemplo, não tem como eu falar que todo esse movimento da rapaziada toda lá foi só eu que fiz isso, entendeu? Por Não, quê? você foi o pivô da galera ir lá Isso. torcer por você É. e encher um evento que A tinha galera- exato. meia dúzia de gato pingado e tava Exatamente. com, sei lá, 500 pessoas. É, isso aí. Foi Virou mais. referência pra galera. Pô, em cima, Léo. Em cima, tudo. Tanto embaixo quanto em cima. Não tinha como andar. Eu não tava, então não sei, mas... Quando a gente tava filmava assim, abarrotado, abarrotado completamente. Por quê? Foi o primeiro documentário aberto que teve, que a rapaziada tinha pra, tipo, a novelinha, só que a novelinha é real. Era todo dia, tipo, o vlog das escadas, o balestrinho esculachando. Primeiro é o caminho de atleta. Rumo aos palcos, o caminho de atleta, que é isso que você tá falando. Só que nesse campeonato eu não ganhei, pô. Não, fiquei em quarto lugar. mas... Dane-se. Aí deu continuidade pra história, entendeu? Isso. Do que a gente falar. Como no caminho de um atleta eu não ganhei, isso foi em 2015. 2016 eu preparei. Só que eu tive uma abscessa e não pude competir, mano. E aí eu fiquei, Léo, uns 2 anos o pessoal me chamando de arregão. Porque na época eu tinha um contrato com uma empresa que eu não podia falar qual era o motivo, por causa das bombas e tal, né? E aí eu fiquei sendo chamado de arregão em 2016, que eu preparei e não pude competir. Aí foi 2017, 2018 eu voltei. Competi lá de novo, dentro da casa que o pessoal tava me zoando. Campeão. Aí, 2019, vamos preparar de novo? Só que eu mudei de treinador, vamos preparar? Vamos. Fui para os Estados Unidos, fiz uma temporada lá fora. Chamei o coach Rubens, me ajudou pra caramba o coach Rubens, cara. Ele me pontuou os campeonatos que seria legal que eu fosse, me pontuou as categorias, né? Porque eu, como eu compito na bodybuilding, eu tenho uma linha de Classic também. Então eu consigo migrar entre as 2 categorias, na Body e na Classic. Eu competi na Body e na Classic, na Senior e na Novice. Léo, todos os campeonatos que eu competi, foram os 3, eu praticamente levei tudo. O primeiro, eu fiquei em primeiro, segundo, foi o primeiro campeonato. No segundo campeonato,
eu competi em 4 categorias. Eu ganhei as 4 categorias. Porra. Eu só não fui o overall da noite, velho. O Tim Gardner, que é um árbitro do Olímpia, ele me falou, cara, não tinha ninguém posando melhor, com um físico melhor, só que você não tava tão seco quanto o overall. Entendi. Então continua investindo, cara. Só que, porra, eu amava ser atleta, eu amo. Só que eu sempre quis ser o cara que produz o melhor conteúdo, Léo. Entendeu? Então eu, por exemplo, eu sempre pequei na rotina que eu deveria ser um Brandão, por exemplo, robô, fazer, executar, eu tentava ser esse cara pros vídeos. Entendi. Sacou? E aí eu meio que destoou o caminho. Mas potencial a gente tem, porque em 2019 a gente passou o carro. Fui para um campeonato logo após o seguinte, a esse, né? Que dava vaga pro Nacional no Caribe. E no Caribe dava pro Card. Nesse campeonato eu só perdi pro campeão da noite. Entendeu? Então, assim, auge físico foi ali, cara. Tava com um físico legal. Quando foi que tu percebeu que tu tava impactando a vida das pessoas de verdade? Teve algum episódio assim, que tipo assim, cara, bateram foto comigo no shopping, porra, fudeu. Ou então alguém que... Porra, mano, é que teve vários momentos, Léo. É. Quando eu comecei, porque era um lugar muito pequeno, pô, comecei a sair de Xerém, que é o lugar onde eu moro. Um ou outro começou a me reconhecer. Falei, caramba, caraca, sabe quem eu sou? Como assim? Só que nessa transição de eu começar a sair de lá, eu já comecei a rodar o país. Por quê? Eu trabalhava numa outra marca que começou a me mandar, eu, por ser o vlogger, né, principal praticamente, eu comecei a rodar o país fazendo presença. Cara, isso aí me ajudou muito. E eu, Léo, eu sempre, antes de eu acho que ser qualquer coisa, eu acho que eu fui um estrategista muito bom. Por quê? Eu tive a oportunidade de fechar com várias marcas ao longo do caminho. No começo mesmo, quando eu não tinha um centavo no bolso, eu precisava, eu tive marcas que me procuraram falando, cara, eu vou te pagar, sei lá, 3.500, 5.000 reais por mês, o que naquela época era muito dinheiro, pra você fechar com a gente. E eu falei, cara, não fecho. Não fecho. Por quê? Porque não vai agregar com a minha imagem ao ponto que eu acho que precisa. Mas se essa marca aqui, ó, fechar comigo por 700 reais em produto, eu fecho. Por quê? Porque eu sei que se eu fechar com eles, eu mostro pra ele o tanto que eu valho, provo pra eles que o meu nome pode ter credibilidade e ajudo eles a vender o produto deles. Eles vendendo o produto deles, eles vão ter que me valorizar. Eles me valorizando, eles vão pulverizar a minha marca, o meu nome, que é a minha marca, meu rosto, em todo lugar do Brasil. Eles faziam presença e assim foi, cara. Comecei lá aos pouquinhos, mano. Ah, era uma presença lá no Nordeste. Bota eu, me coloca. Mas nessa época tu entrou pra uma marca grande, você tá falando? Era Max Titânio na época. Ah, na Max. É, eu fazia... Antes da Max Titânio eu fechei com a X-Core Nutrition, que era uma marca de Portugal lá. Fiquei um tempo com ele só, foi a primeira marca. E aí migrei pra Max. Quando eu migrei pra Max, por ser um vlogger muito forte, cara, as coisas começaram a acontecer ali. Comecei a rodar o país e tudo mais. E aí que tem a virada de chave na carreira mesmo. Porque de ser conhecido com as pessoas, pô, logo no primeiro evento, Léo, eu tive esse baque. Porque a marca não queria me contratar, cara. Eu, mesmo tendo o nome que eu tinha, mesmo tendo os números que eu tinha, a marca achava, e eu já vender na loja que eu vendi, que eu tinha uma sociedade com a loja, que era a loja Pro Fitness na altura. Dono Marcelo Mancuso. O cara foi, velho, um mentor, me ajudou muito na minha vida. Até hoje eu falo com ele ainda. Inclusive, muito obrigado, Marcelo. Você faz parte da minha história, cara. Quando eu fechei com ele, Léo, a gente fez... Eu e ele vendendo juntos na loja dele, dava 1.000, 1.500 reais por mês. Isso aí. Quando eu encerrei com ele pra fechar com a Growth, só no meu cupom lá, tava vendendo mais de 300 mil por mês. Então, tipo, o Marcelo foi um cara que fez toda essa transação comigo. Mesmo eu tendo esses números na outra empresa, eles não queriam fechar comigo. Achavam que não podia dar certo e tudo mais. Só que aí, o Marcelo articulou que, cara, vamos tentar uma parada, mesmo só pra eles verem o tanto que você vale e tal. Eu falei, cara, marcam alguma coisa aí que eu fecho. Se eles me derem produto, eu vou. Aí eles fecharam uma cota de produto comigo. Eu olhei no calendário e falei assim, pô, o Arnold Class tá pra acontecer. Eu tenho certeza que se eu chamar a rapaziada, se eu falar com o público, mano, ó, eu vou estar lá no dia, vai ser assim, eu quero tirar foto com vocês e tal, vai dar bom de novo. Porque eu já tinha feito isso no campeonato. E foi ali que eu tinha, tipo, tido a noção que aquilo tinha acontecido. Cara, não deu outra, Léo. Nesse dia, já tinha a Graciane, já tinha o Balestrin, já tinha uma galera de nome no time já. Todos eles ficaram ali 2 horas, 3 horas tirando foto. Eu fiquei mais de 6. Da hora... Não é porque eu tô falando que o Léo foi mais procurado que eles. Não foi isso. É que eles tinham um horário contado. Certo. Eu também tinha um horário contado. Mas tu quis ficar. É, porque foi a primeira vez, pô. Tu aproveitou, né? Aproveitei, cara. Tipo, Ficou aí eu lá o lembro, máximo que deu. se você for procurar disso, tem muita foto minha com o Brandão do meu lado, porque o pessoal nessa altura, o pessoal não tirava muito foto com o atleta, era mais com o vlogger. Aí eu falava, Brandão, fica do meu lado aqui, ó.
Tem muita foto, tá? Eu, a pessoa e o Brandão no começo. Porque foi quando eu comecei a fechar com o diário de um campeão e tal. Sim. Então, nessa época, cara, eu provei meu valor. Naquele dia mesmo, a dona da empresa me chamou. Cara, a gente precisa fechar uma parada, vamos fechar um contrato mesmo e tal, que não sei o quê. Aí fechamos um contrato. Meu nome começou a crescer. E aí tem a outra virada de chave, que é quando eu vou pra Growth Supplement. Como é que foi isso? Léo, isso aí foi loucura, cara. Porque quando tu entrou, eu já tinha ouvido falar da Growth, mas assim, esporádica, muito de longe. E provavelmente E tinha aí, ouvido com negativamente. você, eu falei, ué, então é uma marca que tá investindo, que tá entrando no mercado. Por causa de você que eu comecei a pesquisar mais sobre a Growth. Provavelmente foi. E quando você ouvia, você provavelmente ouvia palavras negativas sobre a Growth. Porque a Growth era muito. É porque era pequena demais, então o pessoal não dava, não dava confiança. Sim, tava né? começando assim, a investir, mas assim, Aí- não ruim, não ruim. Não, era uma marca fraca. Iniciante, basicamente iniciante, isso. E aí, qual que era a parada? O que aconteceu? Você acredita em Deus, eu sei que você acredita em Deus. Óbvio. Não sei se você acredita em destino. Mas é muito louco como as coisas se desenrolam, cara. Me conta. Por quê? Antes de eu ir pra Growth, 2 anos antes de eu sequer ter contato qualquer com a Growth, o dono da marca me conheceu porque eu fiz um vídeo ensinando o pessoal a montar a dieta. Nesse vídeo, eu coloco um site que é tabeladealimentos.com.br, se eu não estou enganado. E aí lá, Léo, o pessoal entra, consegue calcular os macros certinho, é basicamente para ajudar o cara a fazer a dieta dele. Esse site é do Fernando, o dono da Growth. Eu não sabia. Nisso que eu fiz esse vídeo... A piada que eu fiz no início é por causa disso, porque antes de ser Growth, ele vendia suplemento já e era Fernandol. Fernandol. Piada nossa, Aí depois eles trocaram pra Growth. Mas Exato. assim, isso lá, né, ele vendia de porta em porta, Isso, era loucura. guardavam dentro de casa no quarto. O Edu e o Fernando são dois É aquela coisa, guerreiros mesmo, Apple fundo de garagem. Lembra isso aí? Lembra a Apple na garagem? do Steve Jobs. Steve Jobs lá com o pessoal na garagem fazendo acontecer. A Growth era isso. Tanto que eles não queriam aparecer muito. Tanto que eles não aparecem até hoje, mas já apareceram alguns vídeos ou outros, uma imagem embaçada, mas apareceram na época, eles não queriam aparecer de forma nenhuma. Eu fui o primeiro influenciador, depois do Jason e do Leandro Twin. Ah, eles entraram antes que você. O Leandro Twin é porque. Só que eles não eram tão famosos, né? Não, Léo. Eu fui o primeiro influenciador que participou do processo de expansão da Growth. Porque quando eles me chamaram para fechar com a marca, como eu te falei, o site lá, ele me viu nesse vídeo, ficou meio que me... Falando sobre um site que ele que criou. Exatamente. Ele, esse cara aqui tá falando sobre fitness e tal, vamos prestar atenção. Ficou 2 anos me estudando, 2 anos. Quando ele percebeu que era o momento de expandir, aí ele pediu pro Jason entrar em contato comigo para ver se podia passar o contato. O Jason passou o contato, nós começamos a conversar, e eu não tinha entendido ao certo qual que era o projeto deles. Aí, na primeira vez, eu nem fechei nada. Eu falei, não, cara, não tinha entendido ainda. Ele me ligou de novo, a gente conversou novamente, aí ficou um pouco mais claro. Num terceiro momento, não muito separado, a gente bateu o martelo. Quando eu fechei com eles, ele me chamou pra ser só, cara, fazer os vídeos da marca. Eu acho que nem ele imaginava o tanto que ia crescer. E eu falei pros meus amigos na época, o Felipe Marins, liguei pra ele e falei assim, cara, eu vou sair da Max e eu vou pra Growth, cara. Uma marca que tá começando, entre aspas, né? Ele, tu tá maluco? Tu vai pra Growth? Né, irmão, não é possível. Como tu vai fazer isso? Tu tá com um nome estabelecido já na marca. Eu falei, cara, eu vou e escuta o que eu tô te falando. Eu vou botar a marca junto com eles na cabeça, mano. Eu escuta o que eu tô te falando. Os caras são diferenciados. Ele, como assim? Eu falei assim, cara, eu nunca vi pessoas que são empresários conversarem com um contratado igual eles conversam. Eu nunca vi pessoas sendo tão humanas igual eles. Eu falei, o que eles não têm são ferramentas. Eles têm muita vontade, mas não têm ferramentas. Eu posso ser essa ferramenta. Aí quando eu cheguei lá, cara, não tinha um projeto de marketing estabelecido, não tinha um projeto de postagens, não tinha um projeto de mídia, Léo. E aí, cara, eu percebi que tinha muito mato para capinar, os caras com muita vontade de fazer, com um coração enorme, e com algumas pessoas já meio querendo passar a perna nos caras, entendeu? Eu falei assim, não, mano, vamos fazer acontecer. Do que era trabalho, se tornou amizade. Essa amizade, eu comecei a estruturar o projeto de mídia, que era trazer os influenciadores, mas não só trazer influenciador, eu precisava levar a marca para os outros entenderem que era uma marca que estava crescendo. Como que eu fiz isso? Eu comecei a ir nos campeonatos, eu ia muito para Minas, tinha o campeonato de Minas lá que acontecia direto, eu estava lá direto. Nordeste, eu fui algumas vezes, eu ia pro palco, com a marca da Growth. Léo, eu dormia e acordava de Growth.
Nem tinha cueca nem nada disso. Se você fosse na minha casa, você ia encontrar a cueca da Tu tá Growth. até de meio tênis, mano. Meio tênis. Eu nem sabia que tinha esse tênis branco da Growth. Exatamente. É Tem tudo, ó. estruturado, irado. Hoje, a Growth tem tudo. Barrinha de proteína, tempero. Ó, o projeto de temperos, quem desenvolveu? Eu e o Fernando, quando o Fernando foi lá na gringa me ver competir, que a gente não tinha isso. O projeto das barrinhas de proteína, que na época a gente não tinha. Eu falei, cara, se a gente colocar uma barrinha de proteína acessível no mercado, com valor de nutricional bom, com um valor que a gente consegue colocar de preço, a gente quebra o pessoal, pô. Vamos fazer uma. Eu falei isso, apresentei o projeto num dia, Léo. No dia seguinte, o Fernando tava comprando a máquina para fazer as barrinhas, entendeu? Então, assim, a Growth sempre teve muita vontade de crescer, sem pensar na cabeça de ninguém. E quando eu fui para lá, eu identifiquei isso. Pô, pelo menos de onde eu venho, tá, Léo? A gente não passa a perna, a gente não corta no prato que a gente come, então a gente, se você encontrou alguém que é seu amigo, fez por você, cara, veste a camisa com esse cara e até o fim é até o fim. Eu identifiquei isso na Growth. Durante muito tempo eu trabalhei ali como se fosse um funcionário, mas porque eu sou amigo dos donos e o ideal que eu acredito que eles vestem, eu poucas vezes encontrei na vida, cara, entendeu? E aí a gente começou a estruturar, contratar os influenciadores, começar a ir nos campeonatos, mostrando a marca, trazer atletas para fazer projeto, o William Martins, um nome pesadão no time, eu já fiz o projeto dele de frente, e outros atletas inúmeros do time que a gente fez o projeto de frente para poder trazer credibilidade para a marca. Em vários momentos, cara, a empresa teve a oportunidade de dar uma acelerada, mas para isso acontecer, teria que pensar na cabeça dos outros. A marca nunca fez. A marca chegou sendo a maior que é pelas 4 linhas, sabe? Sem pisar na cabeça de ninguém, sem desvalorizar essa é a pior, o atleta. E é difícil, cara. É muito Esse difícil. é o melhor, acho que é a melhor característica da Growth é essa. Outro dia eu vi o Karine numa entrevista. E hoje é o que é, né, mano? Outro dia eu vi o Karine numa entrevista ele falando assim, o pessoal falando dos salários e tudo mais. Aí ele, cara, eu não sei o que é isso. A gente vive num paraíso chamado Growth. A gente vive num paraíso chamado Growth. Mas pra ser um paraíso pra gente, pô, eu vi o inferno que aqueles caras ali enfrentaram. Na pandemia, quando os salários não atrasaram, eles não mandaram a equipe embora, eles fizeram de tudo pra segurar. Cara, é uma marca diferenciada. E a gente fez esse projeto desde o começo acontecer, pô, ter você na marca, Léo, ter o Balestrin. Antes do Balestrin vir pra marca, eu tava há muitos anos tentando já. Só que a gente não tinha peso suficiente pra trazer ele. Pô, ter o Cariani na marca hoje, isso é um sonho. Antes do Cariani, antes de você, veio o Fê Franco. Todas as etapas que a gente foi subindo e cada influenciador do time. Hoje eu posso falar com orgulho de que a Growth Supplement, os influenciadores, os parceiros, eles têm orgulho de querer fazer parte do nosso time. Orgulho. As pessoas chamam no direct lá no inbox querendo representar a marca. E antes, cara, a gente precisava, a gente pode colocar nossa marca aí, confia na gente. A gente é diferente, cara. Nosso produto é bom e é um preço justo. Acredita na gente. É isso aí. Isso que tá acontecendo hoje. Inclusive, se você quer suplementar com esse tipo de suplementação que está contando, que valoriza o ser humano de outra maneira, que acho que é o principal característica da Growth, além dos produtos, como a gente está falando aqui, serem de altíssima qualidade, custo-benefício maravilhoso, entra lá, gsuplementos.com.br, coloca o cupom Léo Araújo, para você conseguir um desconto, e com o cupom que você usou até, você ajuda os atletas a alavancar projetos que chegam em casas, em famílias, em pessoas pelo esse mundo afora aí, pra gente poder cada vez estar levando mais pessoas pro lado da saúde. Então, entra lá, que a Growth é a nossa maior patrocinadora aqui também, sempre foi a minha, sempre foi do Léo. Isso aí. Então, obrigado aí pra todo mundo que já usa a Growth. Se você não usa, você precisa experimentar o melhor do melhor da suplementação mundial da Growth, beleza? Direto da fábrica, o whey mais avaliado, creatina mais avaliada, é Growth Supplement, não tem como. É isso aí. Usou o suplemento da Growth, virou uma máquina. Vai chegar nos 50 como? Shapeado não vai? Estruturado, igual casca grossa. E o que mais te incomoda hoje no cenário Sério, Léo? de verdade? Cara, essa medição de pau que a rapaziada tem um com o outro, cara. O pessoal não entende, velho, que a gente é um nicho que tem tudo, velho. A gente tem um ecossistema que gira por si só. A gente tem os naturais, a gente tem os anabolizados, a gente tem os mais coroas, a rapaziada do powerlifting. É um ecossistema incrível. Só que a rapaziada fica nessa medição de pau, um atacando o outro, um querendo ser, eu sei mais do que você, eu tenho um pouco mais de mídia do que você. E depois contra. Infelizmente, depois contra, entendeu? Parece que é aquela coisa, né? O extremismo de cada bandeira que o pessoal levanta
depois encontra o nosso nicho. Pô, hoje em dia, Léo, se você for reparar a produção de conteúdo, em relação a maromba, praticamente ninguém consome conteúdo maromba. Ou gira em torno de novelas, entretenimento ao redor desse nicho, ou treta. E por que tanto treta? Porque a maromba, ela, cara, todo dia que você abre a internet, você vai ter conteúdo de treta. Ou eu tava falando com o Gorgonoide há poucos dias atrás sobre isso. Eu falei, Gorgonoide, eu preciso encontrar uma forma de postar todos os dias, cara. Porque eu percebo que a rapaziada gosta de você estar ativo diariamente. E eu falei com ele, hoje eu não tenho como gravar vlog todo dia. Gravar, editar e postar vlog todo dia bem editado é punk. Ainda mais eu fazendo tudo. É complicado. Ele, cara, por que você não faz notícia? Eu falei, pô, já fiz notícia há um certo tempo atrás. Só que eu faço meio esporádico. Falando em o que dá hype é tu se ferrar ou falar mal de alguém? Lá vem o Léo, cara. Não, agora é assunto sério. Então, vou continuar no assunto sério, não vou zoar, não. Tu passou um momento complicado na tua vida. Passei. Que, obviamente, gerou notícias e relatos e fofocas e boatos e bababá. Teve uma época que ficou meio um hiato, né, da tua vida aí profissional. Sim. Onde você se afastou, teve alguns problemas e tal. A gente chegou a conversar brevemente algumas coisas, mas queria que você me explicasse melhor por que aconteceu aquilo, por que a gente ficou ali. Foram 2 anos, mais ou menos? 2 anos e pouquinho. Por que a gente ficou 2 anos sem Léo Araújo ali? O que aconteceu nessa época da tua vida aí? Léo, eu enfrentei um quadro, cara, de síndrome do pânico e depressão muito forte. E isso aí, assim, desregulou não só a minha vida pessoal, mas a vida profissional. E eu perdi o equilíbrio, cara, total. Ah, Léo, a que nível que você perdeu o seu equilíbrio? Cara, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu passei dessa fase. Eu venci isso e, pô, posso falar que sou um exemplo pra você que tá lidando com isso aí, cara, que é possível você sair desse lugar negro, obscuro que você tá. A dor, os problemas, eles te cegam, mas é possível sair daí. Com um conjunto de medidas práticas, você consegue sair daí. E eu basicamente perdi total o controle do meu corpo, Léo. Por exemplo, eu me urinava, eu vomitava, eu perdia... Quando eu comecei a ter as crises, eu vomitava em mim mesmo, porque eu não conseguia sair, dar tempo de chegar no lugar, eu caía. Mas como assim? Eu começava a ter crise de pânico, ataque de pânico mesmo, entendeu? E eu começava a tremer muito, meu corpo começava, a musculatura começava a travar de nível, a boca travava. Caramba, então não foi só psicológico, teve algo fisiológico aí. Eles falam que é a somatização, né? Que aí você começa a expressar. Somatizar. Começa a expressar no físico o que tá no psicológico. E aí foi complicado, cara, porque isso começou a acontecer publicamente. Por exemplo, eu ia fazer uma viagem de trabalho. Pô, no aeroporto aconteceu várias vezes, cara. Em táxi, Uber, aconteceu várias vezes. E foi acontecendo de um nível, Léo, que eu fui me tornando refém da minha própria casa. Porque eu não conseguia sair de casa. Eu ia tentar sair no portão, eu caía no chão, eu machucava, eu me urinava, Caramba, vomitava. Cara, não sabia que tinha sido tão pesado assim. Ficou essa parte, hoje em dia eu falo um pouco mais tranquilo. Sim, sim. Porque eu tinha vergonha, cara, de falar que, cara, um rapaz de, 20 e poucos anos de idade, 26, 27 anos de idade, tava... Tendo crises ao extremo, né, cara? Alguém que sempre foi forte, exemplo de dedicação, motivação, superação, tá perdendo todos os dias pra própria cabeça, dentro de um quarto, sem conseguir alimentar. Na época, eu saí, tipo assim, 100 e poucos quilos com físico condicionado pra 82. Que isso? Barbudo. Tipo, eu me larguei, Léo. Larguei trabalho, larguei tudo. Eu chamei os patrocinadores na época. E por que tu acha que isso aconteceu com você? Léo, o que a gente conseguiu entender, o Wesley Delamogali tratou comigo, inclusive ele faz parte do documentário que eu vou lançar, que é sobre isso tudo, o Wesley e todo o psiquiatra, o psicanalista, os terapeutas que passaram por mim, eles identificaram que foi uma somatória de estresse, tem uma predisposição genética ali, mas uma somatória de estresse, autocobrança e não cuidado com todas as variáveis que envolviam esse cenário. A gente abusa muito de estimulante, a gente em algum momento já abusou muito de esteroide, por conta da nossa vida corrida, Léo. A gente passa 2, 3... Eu não sei se você fala isso hoje em dia, mas lembro de uma época que a gente conversou sobre isso. Que você falou, Léo, cara, às vezes eu fico 3, 4 dias direto, virado, trabalhando, estimulante pra dentro, e eu também era assim. Chegou um momento, eu lembro dessa frase que o Wesley usou para descrever exatamente o que aconteceu. Ele falou, Léo, não importa o quão inteligente, educado, organizado, preparado intelectualmente você esteja para essa situação. Chega uma hora que o hardware,
O cérebro, que é a máquina, ela dá pane, cara. Se o carro, você não fizer manutenção, se você não fizer as revisões, mais cedo ou mais tarde não vai dar problema? O seu cérebro, ele é um automóvel, é a mesma coisa, basicamente isso. Ele é a máquina mais cara e útil que você tem no seu corpo. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Sim. Esse processo aí de depressão que você se enfiou, vamos dizer, teve uma época que você estava um pouco out do mundo fitness e da saúde, consigo próprio. Sim. Eu vi que você estava indo muita festa, Teve andando com uma uma galerinha errada e Teve tal. uma Isso época- foi antes ou depois desse evento aí de depressão na sua vida? Cara, essa parte aí de festa foram muitos anos antes. Teve uma época, foi mais ou menos em 2016 ali, que foi quando eu fui diagnosticado, teoricamente, com depressão, há muito tempo atrás, volta de 22 anos ali, porque eu tinha quadros depressivos. E aí, nessas idas e vindas... É porque assim, só pra contextualizar, pra mim, hoje, tudo é espiritual. Sim. Não elimina... Eu consigo enxergar esse Não contexto. elimina o fisiológico, o físico, mas também, pra mim, tudo também é espiritual. No meio do meu processo, eu tive uma jornada espiritual também muito forte, mas eu, não sei se eu vou explicar, justificar, mas eu acredito que vendo a linha de fatos que aconteceram, Léo, assim, seria muito leigo da minha parte, talvez hipócrita da minha parte, falar que não daria merda. Por quê? É literalmente isso, cara, Você se perdeu. Você fica muito tempo trabalhando pra caramba, aí você não cuida da cabeça. Aí quando você estabilizou o trabalho, você fica muito tempo saindo pra caramba, em festa pra caramba, e aí você não estabiliza, você não se cuida. Aí terminou esse momento de lazer, você entra em preparação, aí estimulante pra caramba, você não cuida da cabeça. Você vai forçando, e até uma hora a máquina quebra. E aí, tipo, teve um período da minha vida, que foi por 2016 ali, 2017, que eu realmente dei uns aceleros nas festas. Mas também isso não representou muita parte da minha vida. Eu basicamente ia muito nessa época quando eu já tava meio que nas oscilações, sabe? Quando eu tava nesse ritmo de festa, minha vida afundou 100%. E eu tive esse momento. E aí é engraçado, cara, que nessa loucura de você... Eu tive que reentender, na verdade, quem era o Leonardo. Eu tive que encontrar o Leonardo, porque eu via muito o Léo Araújo. É isso aí. O cara, tipo, da mídia, dos vídeos, da preparação e tudo mais. E aí eu percebi que a minha família, cara, estava sendo completamente destruída nessa altura. Tipo, a minha mãe, meu pai, eu não dava atenção pra eles, eu não tava perto de casa. Eu fui me isolando ao ponto que eu não conseguia mais vê-los, entendeu? E fui me fechando ao ponto de eu virei esse casulo na minha própria casa. Que também, Léo, vou te falar, acredito que se não tivesse acontecido esse isolamento total, talvez hoje eu não estivesse aqui para contar essa história e servir de exemplo, sacou? Por quê? Nesse processo de me isolar, eu tive que estudar bastante como que funciona o cérebro humano. A química mesmo envolvida, sabe? Como os nossos hábitos, eles transformam em química, como essa química vai mudar a sua percepção, como a sua percepção vai mudar a sua forma de sentir, e como tudo isso é um sistema que basicamente está conectado. Eu parei, entendi, por conta do tratamento, que é necessário. Chega um certo ponto, cara, que você tá tão fundo, que você não tem como sair, a não ser pedindo ajuda para alguém. Eu pedi ajuda, eu tentei me tratar aqui no Rio de Janeiro, não consegui. Eu fui para Curitiba com uma psiquiatra lá, para poder encontrar formas de sair daí. Nesse tempo todo a Growth esteve do meu lado. Ficou tão difícil, Léo, que teve um dia eu não conseguia falar com pessoas. Eu não conseguia encontrar. Tipo, como é que era a tua comida na tua casa, faxina e tudo mais? Não tinha, era eu sozinho, não conseguia falar com ninguém. Sumi por meses, ninguém conseguia me encontrar em celular, telefone, ninguém. Minha mãe, meu pai, ninguém, mano. Ninguém, real. E aí eu gravei um vídeo pra Growth, pro Edu e pro Fernando. Eu falei, cara, olha só, tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu tô pedindo pra vocês pausarem o meu contrato, se não me desligarem da empresa, mas eu não tô pedindo pra vocês porque eu tô abandonando o nosso projeto. Tudo que a gente acreditou, não tô falando é por causa disso, é porque eu não tenho condições. Eu não tô conseguindo falar com ninguém, encontrar ninguém, sair de casa. Eu não consigo. E eu não acho justo vocês estarem correndo comigo, do meu lado, depositando meu salário, todo mês ali tudo firme, certinho, sendo que eu não tô conseguindo entregar pra vocês o que eu deveria entregar. E eu não sei, não falei com eles, eu não tenho um plano, o que eu vou fazer, eu sei que eu preciso me tratar. E aí, cara, o Edu e o Fernando, de bate pronto. Cara, vai lá, se trata, fica bem, você precisa, a única coisa que eu te peço, volta. Você não é pra estar aí. Volta. Você tem muita força, as pessoas gostam de você, seja lá qual for a ideia que você tem na sua cabeça que tá te fazendo acreditar nisso, Léo. Volta.
Porque você não é pra estar aí. Tudo que você precisar, a gente vai estar aqui. Cara, a gente vai estar aqui. Da mesma forma que eles fizeram comigo, eu sei que eles já fizeram com outros influenciadores, entendeu? Então não é porque eles fizeram isso porque era o Léo Araújo. Não, cara. Porque eles acreditam em pessoas, potencial humano. E aí, cara, chega um momento que você vê tantas pessoas acreditando, querendo que você volte, que você faça, que você não pode se conformar com a ideia de se despedir sem ter tentado tudo, sacou? Aí, cara, eu tava pronto pra me despedir, Léo. Eu cheguei na psiquiatra lá em Curitiba falando isso. Eu falei com ela, eu falei assim, ó, eu tô sendo sincero com a senhora, eu tô vindo aqui só porque quando eu fizer o que eu quero fazer, e eu vou fazer, eu quero que a minha mãe e meu pai tenham certeza que tudo que eu podia, eu tentei. E que não tem como mais continuar vivendo dessa forma. Eu imaginava isso, né? E aí iniciei o tratamento pesado com os remédios. Os remédios me deram um fôlego. Fiquei uns 9 meses, 10 meses entendendo, tentando voltar. E aí eu iniciei uma frente de tratamento, cara, que eu tava estudando, que veio dos Estados Unidos, que era psilocibina. Falei com o terapeuta, falei com a psiquiatra. E aí, ó, as coisas começaram a ganhar vida de novo, cara. Eu comecei a querer sair de casa, as crises começaram a parar. Eu comecei a entender como as coisas funcionavam, tive força suficiente para mudar os meus hábitos de forma que, cara, hoje, por mais que tenha dificuldades, quem não enfrenta, né? Cara, eu não me afundo mais daquela forma. E eu encontrei um método, eu sei como fazer, pelo menos comigo funciona, para mim funciona, para que não caia naquele momento, naquele buraco de novo, entendeu? Existe uma mecânica que você precisa entender qual que é a sua, mas que basicamente existem alguns pilares. Se você repetir esses pilares, você vai, cara, diminuir muito a chance de você ter episódios depressivos profundos. Que é quando a pessoa entra num quadro destrutivo, para de se alimentar, para de tomar banho, entendeu? E aí entrega tudo. Hoje em dia... Estamos de volta. Isso faz tempo também, né? Já faz uns 2 anos, 3 anos aí que eu posso falar que eu sou eu de volta. Entendeu? Tipo, porque eu voltei e não tem mais episódios. De vez em quando, nos piores momentos, na mais tristeza, eu consigo controlar. Exatamente, 2 anos e meio. Sabe quando foi a última vez? Quando a minha cachorra, que era minha parceira de vida, faleceu. Eu tive um último episódio de ataque de pânico ali, tipo, que eu fiquei bugadão nesse dia. A perda do petzinho. Foi. É porque ela é minha parceira, era só ela a vida toda, sacou? Tipo, desde que eu fui morar sozinho, era ela comigo e ela ficou 8 anos comigo. Pô, quando ela partiu, foi dolorido, cara. Foi. Mas foi... E aí, tu conseguiu voltar a produzir os conteúdos pro YouTube normal? Ou tu Léo, hoje fez um videozinho ou outro, ou tu já voltou a milhão? Não, eu sempre tento voltar a milhão, né? Você tenta... Por você se cobrar bastante, ser um cara que, pô, perfeccionista e tudo mais, você sempre tenta. Então, todo projeto que eu me envolvo, eu volto tentando acelerar ao máximo que eu consigo. Não é sempre que a gente consegue, você mais que ninguém. São várias tentativas para você emplacar uma ideia, né? Vamos colocar assim. Mas hoje em dia a gente não desiste, né, cara? Seja lá qual que é a dificuldade que está enfrentando, a gente já passou de um ponto. Toda essa tribulação, mesmo que seja espiritual, e aí nesse processo aí, eu tive um momento onde eu encontrei, posso falar assim, com a minha ideia de criador, que foi essencial para eu mudar minha perspectiva de vida e me aceitar aqui, pô. Não ficar procurando mais motivos para estar aqui, mas você entender que você tem propósito. E ter propósito depende de você escolher ter um, sacou? Se você não tá vivendo por você, mano, viva pelos outros. Por quem? Pelas pessoas que você ama, pô. Faça por eles, você zerou na vida, você faz tudo de bom pelo seu pai, pela sua mãe, já fez? Já conseguiu dar estabilidade? Não, então pelo seu irmão. Pra quem? Pelo seu melhor amigo. Se em algum momento você se enxerga sem propósito, eu entendi que independente de destino ou não, irmão, você pode se dar um propósito. Se você sente que você não faz diferença, você pode começar a fazer, porque tá na tua mão esse poder, pô. E quando você tá muito mal de cabeça, num ambiente muito fundo do poço, você não enxerga isso, Léo. Tu não consegue enxergar. Espiritualmente falando ou não, seja qual for o motivo que deixa lá no fundo, o cara não enxerga, pô. E aí hoje saber que eu passei por isso e posso ajudar pessoas que estão na mesma situação, cara, isso é um presente do cacete, quem entendeu? não vive pelos outros não tem propósito. Não serve pra servir, não vive pra servir, não serve pra viver, né? Mudando um pouquinho de assunto, tem algum vídeo ou alguma pessoa que você não gravou e queria muito gravar? Fazer algum vídeo especial ou alguém que você nunca conseguiu gravar? Que eu nunca consegui gravar, teve um moleque que não tem nada a ver com a maromba, mas ele me chamou pra gravar uma vez, e é um cara que eu admiro pra
caramba. Eu nunca gravei com ele, mas eu gostaria de nem gravar. É sentar um dia e trocar uma ideia com ele, igual eu tive a oportunidade de trocar na primeira vez que eu encontrei com ele. Que é o Whindersson Nunes, cara. O Whindersson? É. Esse é um moleque que não tem nada com a maromba. Sim, mas tu se identifica com essa... E me identifico Com essa trajetória da maré da vida dele, da depressão e tal? Não coisa só, assim? Léo, não só, mas pelo o tanto que o trabalho edificou e mudou a vida dele. Ele é um garoto que ele conseguiu enxergar um horizonte, mesmo quando tudo forçava para tampar os olhos dele. Ele veio de um lugar de extrema pobreza, de zero incentivo, e ele se tornou quem é o cara que é hoje. E na primeira vez que eu encontrei com ele, eu não sou muito de tietar os outros, cara. Eu tenho essa parada, mas não é porque... Eu tenho vergonha, sacou? De chegar ali e ficar pedindo a foto pro cara. Eu tenho vergonha, eu não gosto de incomodar a pessoa. E poucas das vezes foram as vezes que eu chamei pra eu querer trocar ideia contigo. Tipo isso. E nesse dia, eu tava no aeroporto, ele tinha recém batido 1 milhão e pouco, eu tinha batido 100 e poucos mil inscritos. Na época. Aí ele tava com a primeira ex dele ainda, ele passou assim, parou. Eu fiquei olhando e, cara, eu falei, cara, esse moleque, hoje em dia ele tá se tornando um dos maiores do cenário. Tá ali, ninguém falou nada com ele, ninguém foi falar com ele, nada. E eu tô só olhando e ele tranquilo, mexendo no celular, a ex dele do lado e tal, não sei o quê. Ele tava vindo pro Rio e eu estava indo pra Teresina, que é de onde ele vem, né? Antes de eu entrar no avião, eu passei por ele e falei assim, cara, queria te cumprimentar, porque eu vi tua trajetória, cara. Eu vi que tu perdeu o canal, sei como é difícil crescer na internet pra cacete. E eu admiro pra caramba, velho, quando o cara se esforça e prova que o trabalho paga, sem pisar na cabeça de ninguém, sem passar ninguém pra trás. E eu vejo isso na tua trajetória, velho. Parabéns. Eu achei que ele ia falar, pô, beleza, tudo bem, de boa. Ei, sério, cara? Pô, como é que tu entende isso? Eu falei, pô, eu faço vídeo também, mano. Ele tem quantos inscritos? Eu falei, 100 e poucos mil. Cara, daqui a pouco tu vai bater 1 milhão. Eu falei, pô, tô chegando no Rio aqui agora. Ele faz vídeo de quê? Eu faço de treino. Ele, cara, tô aqui e tal, pega meu contato. O dia que precisar qualquer coisa de treino aqui, eu posso falar contigo? Eu falei, porra, claro que pode falar comigo, tá maluco. Só que como ele tava vindo pra minha cidade e eu tava indo pra dele, a gente perdeu o contato, não se falou. Mas é um cara que eu admiro de onde ele veio, vejo como ele percebe a vida, talvez de uma forma diferente, sacou? E por isso enfrenta os demônios que enfrenta, sacou? Se tu não fosse um marombeiro, um youtuber, o que tu seria? O que Léo Araújo seria se não fosse o maior vlogger do Brasil? Cara, só tirando... todas as ideias que eu tenho envolvem nessa parte criativa. Porque tu entrou pra um ramo mais negócio de mentoria, eu vi que você tá... Pô, acho que por conta desses teus episódios, tu começou a pensar em como eu consigo cuidar das pessoas, né? Como eu consigo levar uma mensagem mais íntegra, né? Não tão clichê assim, mais genuína. O Léo Araújo, eu sempre enxerguei dessa forma, cara. O Léo Araújo, ele é um elo, eu sou um elo de passagem para que as pessoas encontrem o caminho ou o propósito. Eu não consigo explicar como um moleque que veio de Xerém conheceu tantos nomes fortes, grandes. É roça total, entendeu? E como um cara que veio de lá conseguiu conhecer tantas pessoas de nomes tão importantes e fazer conexões entre essas pessoas. Por exemplo, eu trouxe o Gaba, que é um cara do universo da comida, pro mundo da maromba, do fitness. Criamos uma empresa. Eu juntei o Balestrin, que é um cara ferrado, como, por exemplo, na época o Felipe Franco. Antes do Balestrin começar a conversar com o Felipe Franco, ele perguntou pra mim se valia a pena. Eu falei assim, cara, que esse cara aqui tá querendo ver um projeto, o que tu acha? Eu falei, irmão, pra cima, fecha com ele. Então eu tive a oportunidade, cara, de conectar pessoas e conectar propósitos, que eu acredito que isso aí não tem como não fazer parte da minha caminhada. Dentro da maromba, eu procurava ajudar pessoas. Léo, eu nunca tirei proveito, sério, essa é real. Eu não tirei 1/10 do proveito que eu poderia ter tirado se eu olhasse pra parada do lado mais empresarial e menos humano. Eu ia falar isso pra você. Falando nisso, vamos abrir uma fábrica de monstro CT lá em Xerém? Vamos. Eu abro a fábrica de monstros lá, chamo o grupo de investimentos se o diabo estiver no dia. Lógico. Pô, mano, o Jabá tá sempre O Jabá na vai estar fábrica no de monstros. dia seguinte, na semana seguinte, no E mês ninguém me tira dali, porque é a fábrica dos monstros. É, cara, é a parte de ajudar os outros, mano, é essa aí. Eu acho que o que o Léo Araújo seria? Se não fosse maromba. Se não fosse maromba, um vínculo, se for qualquer coisa que fosse fazer. Se fosse pra música, que eu já, tipo, gosto de tocar um violão. Tu tá falando mais na parte do lobby ou de uma filantropia? Não entendi a pergunta, como assim? Lobista, que junta conexões de empresas, empresários.
Ou mais pra filantropia, pra um negócio mais de caridade? Qual que é o... Não. Ou os dois meio que juntos, assim? Caridade é importante, mas eu acho que, independente se está sendo de graça ou não, se você ajuda a conectar propósitos e esses propósitos mudam vidas, cara, independente se vai ter grana envolvida ou não. Porque é o que eu te falo, é uma parte humana onde eu me ferrei muito na vida. Por quê? Em várias dessas conexões aí, eu nunca nem me preocupei com o ganho que eu teria em cima disso. Eu perdi milhões, irmão. Mas muitos milhões, Léo. O lobista fica com um pedacinho. Exatamente, entendeu? Milhões, não só de trazer nomes muito fortes para marcas, que hoje em dia, agenciando, todo mundo que agencia um influenciador hoje ganha porcentagem. Ganha a sua parcelinha aí. Isso aí não compensa. Você pode botar o nome aí de quase todos. Isso não compensa. Não, mas olha só. Imagina gerenciar influenciador. Não, Léo, mas hoje a agência... Não, que a agência hoje em dia, Léo, lida basicamente com conectar a marca e o influenciador. Por exemplo, você é o Léo Stronda. Eu tenho uma agência. Léo, eu tenho essas marcas aqui que querem trabalhar com você. Me traga essa porcentagem. Eu vou pegar 5% de você aqui. E faz essas conexões. Léo, eu já juntei pessoas... Pra mim não compensa. Não compensa. Mas você concorda dar muito dinheiro? Pode ser que sim. Pô, eu conheço pessoas que faturaram no mesmo negócio que eu 7, 8 milhões ano. Que eu não tava faturando. Entende? Então, olha muito pelo lado humano, mas não me arrependo. Tipo, real mesmo, não me arrependo. Por quê? Eu deixei de tomar nenhuma decisão assim com peso na alma, sabe, Léo? Sim. Léo, a maior batalha que eu enfrentei na minha vida foi a minha saúde psicológica. Então, por isso que eu também não quis encerrar com tudo. Porque é injusto, cara. Pessoas que enfrentam tão mais dificuldades, passam por tantos problemas muito maiores que o meu, que não tem uma família estruturada, não tem um pai próximo. Porra, mano, eu tenho um pai próximo, cara. E eu tenho isso. Eu sei que grande parte das pessoas não tem essa parada, entendeu? Meu pai malha também. Aí, tá vendo, coroa? Eu te falo que tu é shapeado, tu não acredita. Todo mundo acha que ele treina. Ele não malha? Não treina. Que isso, eu achei que malhasse. Mas é um cara que se alimenta absurdamente bem em relação a... Não come fritura. Nunca vi meu pai com cigarro na boca. Nunca botou bebida na boca. É um cara correto. Qual que é o exercício dele? Acorda de madrugada, 3h30 da manhã, 4h pouca da manhã. Casca grossa. Cara no gelo. Corridinha, caminhadinha. Cara no gelo, banho gelado e caminhadinha. É isso aí. E faz muito, tipo, como vai, nordestino. Ganhou a vida, marreta, filho. Esforço físico. Então o cara tem aparenta ter uma... Exatamente. Top. Mas o coroa é fogo, Léo. Maneiro. É igual o Grande Leão da Montanha. O Grande Leão da Montanha também. Não treina, mas tem um shapezinho dele lá. A gente tem um quadro aqui que é o Treina Junto. Sim. Eu vou te mostrar a imagem de algumas pessoas ali e você me diz se você treinaria com elas ou não. Tá. E o porquê. Essa carinha tua. Mano, pode botar com força aí, meu parceiro. Que isso. Pode botar com força aí, meu parceiro. Lá ele pra Max. Pode ir sem dó, então? Sem dó, Léo. Sem dó. Ô, Blazer, bota a pastinha preta, então. Eu tô tranquilo. Bota a pasta confidencial aí. Léo Araújo, você treinaria com... Ah, que isso. Os caras é vacilão. Alessandra Alves. Hoje em dia, não. Atleta e... Eu conheço a tua história. Ela é tua ex-namorada, né? É, exatamente. Já é uma ex minha. Caralho, vagabundo é pica. Os caras são foda, mas não. Hoje em dia eu não treinaria. Não treinaria por quê? Não, cara, porque... Terminaram mal? Terminaram brigado? Não, porque cada um teve o seu... A gente teve o nosso momento, teve a nossa história, só que cada caminho seguiu, entendeu? E aí, tipo, eu pelo menos não conheço muitos relacionamentos em que você termina e você fica, tipo, amigão com a pessoa, tudo bem. É difícil. Nem é justo com... eu não acho... basicamente é isso. Tem algum problema com a pessoa? Nenhum problema. Porém, cada caminho seguia uma direção acredito que completamente oposta. E por que vocês terminaram? Eu gostava tanto de ver vocês juntos. Cara, problemas de relacionamento no geral. Eu tava enfrentando as minhas batalhas, ela tava enfrentando as batalhas dela, entendeu? E aí chegou um momento ali que não tinha... Parece que não tava conseguindo se ajudar. Tu não conseguiu namorar uma mulher maior que você? Cara, não é esse o problema. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Mas... Ela tomou todas as suas coisas. Cara, tomava muita bomba, era foda. Foi, pra você ver. Nessa época, eu ficava um roubando a ampola do outro. Aquela casa era uma guerra. De quem é essa agulha? Porra. E teve uma época que eu fiquei um tempo sem tomar texto, né? Por causa das paradas e tal. E ela tomando. Pra caralho! Aí, caralho! O moleque toma texto em casa é foda, irmão! Quase te matou. Quase morri, cara.
Que casal, Mas não é. hein? Mas, ó, a real. Quase morri aqui. Não, mas não é por causa disso, não, pô. É real e que é isso, cara. Tipo assim, como foi um relacionamento, a vida seguiu, cada um seguiu no seu lado e. Ela te basicamente- machucou algum dia? Lá ele, hein? Lá ele pro Max. Nunca. Pô, quando tu tem uma mulher muito grande dentro de casa, qualquer briga você tem que ter cuidado pra não quebrar tudo, casa sendo destruída, entendeu? Qualquer abraço é mata-leão, né, filho? Exatamente. Tá dormindo, amor, vem cá, carinho. Já era, entendeu? Guilhotina, É. Mas estrangulamento. treinaria? Não treinaria, mas é porque. Pra não criar um vínculo que não É que, precisa cara, mais. cara, toda história, Léo, ela tem início, meio e fim. Acabou. E é basicamente isso. Todo ciclo, ele tem seu início, ele vai ter o seu meio e ele terá o seu fim. Após o fim, fica o quê? Ficam experiências, ficam aprendizados, o que você continuaria fazendo, não continuaria fazendo. Isso aí, E vida que considerações. segue, entendeu? É basicamente isso. O Jaba, até hoje, conversa com todas as ex-mulheres dele. É, Ele conseguiu. Eu acho que é o primeiro homem que eu conheço que fala normal, é amigo. Todas. porque eu não tenho aquele sentimento de... Não, também não tenho sentimento nenhum, não, de raiva, nem ódio, não. Mas, por exemplo, as minhas 3 primeiras ex, cara, 4 ali tem um contato. Quando tem contato, extremamente respeitoso, conversa de boa, treinaria junto se fosse o caso, entendeu? Só que acredito que as 2 últimas ex, vamos colocar assim, por ser nesse momento, um relacionamento mais voltado com mídia, pessoas que eram mais conhecidas, tem muitos colaterais envolvidos que não ficam só dentro do relacionamento do casal. Perfeito. E isso é muito complicado, entendeu? Eu já não tive esse problema, né? Gente comum. É. E eu sou bom vivano, já vivi 5 vidas. Amarradão, né? Estourador! Socador de útero. Socador de útero! Mas qual que é o macete, Jaba, de ficar amigo depois da ex terminar? Você vê o que foi bom, entendeu? E, né, e E só continuar. fala disso. Mas agora pergunta: quantas vezes você já teve aí? Eu vou fazer uma média aqui rapidinho, quero que tu me fale. Ah, que isso. Não, uma média rapidinho aqui. Pô, Aí, cara, eu sou um oficial. cara que eu vivi muitos anos, né? Vai ser um número estranho. Vai ser um número estranho, né, Jaba? Bastante Já gente tá- que eu conheci já tá nessa pisando vida. na terra há muito tempo, né? francesa, japonesa. E aí? Vamos ó, falar de, a pergunta vamos que falar não, de Brasil, a de per- Indonésia ou de Portugal? a pergunta que não quer calar. De todas as etnias, todas as cores, todos os nichos aí que você andou, qual foi o problema que se mantém perene, que não muda? Que é a mesma coisa, você identifica, só muda o endereço. Elas querem que eu mude. Não tem como. Eu nasci desse jeito, Entendi. eu posso melhorar, entender, mas como é que eu vou mudar um time que tá ganhando? E ganhou a vida inteira, parceiro. Elas Nasceu perdendo, querem que eu entendeu? mude. Tipo, eu tive opção. A mãe dos meus filhos, a gente não tinha maturidade, mas a gente sempre teve muito respeito e carinho. Aí eu olhava assim, cara, eu amo meu filho. Como eu vou destratar, como eu não vou ser legal com a pessoa que ele mais ama, que é a mãe dele. Aí ela virou minha irmã. Caramba, cara. É um pensamento bom. É um ótimo pensamento. Pra você que tá brigando com a ex aí, vocês Sempre têm tem um filho inimigo. no ex-matrimônio, pensa nisso. Sempre tem um Léo inimigo de Araújo, longa data. você treinaria com Daniel Bianchi. Não falha essa cara. Tá, é o meu merda. menino. É seu garoto, É o Léo? meu garoto. Léo, então tu tem que começar a podar certas coisas que são essenciais para convivência. São Não tô essenciais sendo um bom pai. para convivência do meio maromba, cara. Faz tempo que eu não cuido dele, realmente. O que você Saudade. acha? Não, agora eu vou te fazer uma pergunta, antes de eu falar se eu treinaria com ele ou não. Sobre a personalidade dele, o que você acha? Eu acho ele muito dedicado, Não. muito convicto do que ele quer. E todo mundo que tem esse nível de convicção do que quer e da onde quer chegar, acaba cometendo alguns erros no meio do caminho. Ele é um menino. Mas ninguém tá falando sobre isso. Eu quero saber o que você acha da personalidade dele. Então, alguns erros de personagem que eu digo assim, acaba se exaltando, se emocionando com alguma coisa, acaba levando muita coisa pro lado pessoal. Normal. Padrão, assim, Pô, pra não mim. acho que é padrão. Não? Não acho que é padrão. Então eu tô por fora dos últimos acontecimentos. Não, do meu garoto. não que aconteceu nada em específico, no geral. Mas eu não acho que é padrão, por quê? Vou dar um exemplo em específico Dele. dele. Isso. Eu já vi ele algumas vezes lá na área 51 e tudo mais, conversando com a rapaziada. Já consumi alguns conteúdos dele. E O conteúdo dele eu acho fantástico. eu já consumi algum. Ele é um cara que motiva bastante, Ele entendeu? é muito Só que qual solto na câmera. Qual que é o problema? Ele é extremamente articulado.
O problema do excesso da convicção é que às vezes você é passado como uma arrogância. E aí, quando o cara que é muito convicto de certas verdades, ele automaticamente está inflexível para aceitar outras realidades. E outras você não verdades e pode tudo ser mais. assim com 18 anos. Não pode ser assim com 18 anos. Você está aprendendo uma verdade sobre o mundo no geral. O que eu acho que não o Daniel é, mas basicamente que eu filtrei disso algumas vezes, eu acho que ele representa um pouco disso, é que esse excesso de convicção dele faz ele parecer arrogante. Então eu já vi em alguns momentos ele se posicionar de certa forma que ele estava meio que se sentindo... Não sei se ele estava sentindo, porque eu não posso falar como ele sentia, mas ele transparecia um ar de superioridade. E isso não é legal. Léo Araújo, você treinaria com Bruno Santos. Fiquei sabendo aí que tu já teve um negócio com ele aí, né? Uma treta com ele. Nada, porra. Teve sim. Treta não. Fala na cara do cara. Tô falando, tá maluco? Já falei várias vezes. Isso aí, você já foi pra rave comigo. Você já... falaria na cara... Falaria. Tu falaria na cara dele? Falaria, com certeza. Bruno Santos, pode entrar. Pode chamar e é nóis. Brincadeira. Pega não. Peido não, pô. Já foi pra rave com ele? Já curtiu umas festas de jogo Ele já. curte. É, hoje em dia eu não sei como é que não sei tá. hoje, mas eu lembro que ele curtia também. É. Primeiro momento de loucura desse cara em rave, posso falar que ele foi comigo. Foi contigo? Foi. Tu que levou ele pro mau caminho? A gente tava em São Paulo, tava tendo uns eventos lá, e teve uma comemoração, uma festa um dia lá. Eu falei, cara, eu vou, tu quer ir? Vamos. Cara, esse bicho... Isso é uma comédia. Isso aqui é uma comédia ele é do uma caramba. comédia. Ele é... Mas por que hoje em dia... já treinei com ele. Hoje em dia a gente não tem muito contato, Léo. Teve um momento da nossa história ali que a gente meio que parou, assim, de se falar. Eu me afastei bastante dele. Porque teve uma atitude em específico que eu não gostei. E aí, eu não sei se é legal falar sobre essa parada publicamente, mas teve uma atitude específica em um determinado momento que eu acredito que uma pessoa que é amiga, ela não poderia ter. Por exemplo, se eu falo, eu tô andando contigo direto, e eu falo que eu sou teu amigo e tá, a gente tá andando diretão, fazendo várias coisas, conversando sobre várias coisas, um está ajudando o outro. Se eu sei de alguma informação sobre alguma coisa da sua vida, da sua rotina, das pessoas que você está envolvido, que é importante você saber, cara, eu te falaria. Mas essa é minha forma de ver. E nesse momento lá, parece que ele sabia de algumas informações sobre uma determinada situação específica, que ele, como alguém que se dizia meu amigo, não me chamou, não trocou ideia, não me comunicou. Omissão de socorro. É basicamente isso, uma missão de socorro. E quando um amigo tá no fogo, o cara não pode emitir socorro, sacou? E o que foi que ele soube? Pô, eu prefiro não falar sobre o que é, tá ligado? Eu prefiro falar sobre o que é, até pra não expor o cara também. Eu fiquei curioso. Eu Até pra não também. expor o cara também, pô. Mas era basicamente uma situação onde eu achei que... Qual a seara? Porra, homem só treta por quê? Pelo quê? Dinheiro e mulher, verdade? É basicamente isso. dinheiro ou mulher? Homem só treta basicamente por causa disso. Como o cara ele não joga limpo, 100% limpo, aí tu, porra, não posso confiar tanto, talvez. Ele descobriu alguma coisa de alguma Testosterona. menina e não contou Isso aí pra tu ele. tá dizendo, isso aí tu tá ficou dizendo, feio irmão. agora. Especulei. Isso aí tu tá dizendo. Especulei. Eu falei que homem só treta por causa de dinheiro e mulher. Tem duas paradas na reta aí, ó. Então tá marcado nosso próximo treino, eu, você e Bruno Santos. Vamos embora. Ai, Léo Estrosa! Tá marcado, eu gostei do Bruno Santos. Léo, você treinaria com Diogo Montenegro? Treinaria. Treinaria mesmo? Eu acho que ele não treinaria muito comigo. Eu acho que não. Mas a gente já se encontrou algumas vezes depois dos eventos, depois ocorridos. E a gente, cara, se deu bem. É um cara que eu respeito bastante, porque não só pela trajetória de atleta, cara, ele inspirou muitos jovens a entrarem no esporte. E ele basicamente provou que é possível você pisar nas cabeças, né? Sendo atleta. Sendo atleta. Exatamente, porque o Diogo Montenegro, ele foi um cara que nunca se importou tanto com mídia. Exato. Era atleta, Ele é isso aqui, mentalidade de fazer. atleta, é verdade. Eu já vi esse cara errar na dieta, porque na época que ele Tu tava... viu? Momento épico, raríssimo. Eu vi esse cara errar na Cometa dieta. Harley, porra. Eu vi esse cara nunca errar. vi. Eu vi esse cara errar na dieta, eu vi esse cara... nos momentos finais, eu tretei com esse cara... Tretou por causa de quê? Pô, porque na preparação dele, não sei se era trembo, o que ele tava tomando. Não, mas tipo, teve uma treta, que a internet criou essa treta, mas essa treta não chegou a ser eu e ele especificamente. Mas teve no dia da competição, de fato... Ah, tá. Pessoalmente, você diz. Pessoalmente. Teve um estresse, porque eu tava gravando ele lá na competição e tudo mais. Aí teve um estresse, porque ele tava muito, cara, na preparação. Cara, ele tava tomando as paradas, trembo e tudo mais. E ele tava muito com a cabeça ruim. Ele até veio publicamente e falou isso várias vezes. Que Sim. teve um momento que a gente teve depressão, tava com a cabeça muito ruim e tal. E aí, nessa época, eu tava gravando ele lá. Teve um dia que ele parece que ele queria fazer uma gravação
Não sei, eu sei que aconteceu, ele foi no meu quarto, lá batendo no meu quarto, brigar comigo. E, meu irmão, tipo assim, tamo gravando, tamo tretando, entendeu? Aí, como homem, a gente bateu boca, tipo, discutiu. Aí o Fernando da empresa entrou no meio também, soube da treta. Mas isso foi na gringa, pô. Depois disso, a gente veio pro Brasil, teve outros episódios. Eu já encontrei com ele várias vezes na Área 51. Mas isso foi antes ou depois de você... Do episódio que a... De o quê? O que você tá falando? Não sei o que você tá falando. Isso aí que você tá falando, cara, isso aí foi uma pura ilusão. Pura ilusão? Pura ilusão, pô. Por Não quê? aconteceu, então. Não, o que aconteceu é que ele, em um determinado momento, ele separou da ex dele. E em determinado momento eu fiquei com essa ex dele. Só que eu nunca fui amigo, nunca tinha convivido com ele, nem nada disso, não fazia parte de amizade, nada. Duas pessoas estranhas, que não se conhecem, Perfeito. que não têm contato. E por eu ter ficado com a ex dele, ter me envolvido com a ex dele, a internet é cruel, fala besteira. E aí ficou falando que eu peguei a ex do cara e tudo mais. Mas não tinha nada a ver com isso. Ah, tá. Não, Então foi antes eu acho até que ele não ficou, sendo sincero, eu acho até que ele próprio não entrou nessa treta que a internet quis criar, tá Ele ligado? não entrou não, ele é de boa. Porque várias vezes depois a gente se encontrou, trocou ideia. Inclusive ele tá vindo aqui amanhã, eu vou perguntar pra ele o que ele... Pode perguntar de boa. O Léo, eu falo pro Léo que eu não tenho treta com os caras, o Léo não acredita, cara. O Léo acreditando pescar a treta aqui, ó. Léo Araújo, você treinaria com Tarek Elguinde? Tarek. Eu não tenho treta com ele específico, mas teve um episódio. O Blazer tá bom de pesquisa, esse nem eu sei. Teve um episódio que aconteceu, Léo, que eu fiquei assim, eu achei desnecessário. Mas hoje em dia o cenário mudou pra cacete e a gente entende. Mas naquela época não era assim, era diferente. Naquela época a gente basicamente produzia os atletas. Tipo, o cara começou, ele não tem mídia, então nós marca, nós vamos chamar o cara, vamos fazer a mídia dele. Quantos anos atrás você tá falando? Uns 8 anos atrás? Por aí, Léo. Mais ou menos, uns 8 anos atrás. Então assim que a Muscle Contest veio pro Brasil, mais ou menos. Eles estavam começando a ficar fortes, sabe? Começando a fazer um cenário aqui. E aí teve um Arnold, que a gente ia levar um atleta, e eu ia gravar na pesagem, cara. Eu saí do Rio, eu vim pra cá, porque a equipe de as reuniões de planejamento com a equipe, era eu e a agência que cuidava na época. Então a gente basicamente, esse cara vai fazer isso, esse vídeo é isso. Aí a gente até tentava deixar a produção de vídeo na mão de cada um. O que os atletas hoje fazem de produzir vídeo autoral para TikTok, para Instagram, rede social, a gente queria colocar isso na cabeça dos caras lá naquela época. Era para cada um fazer o seu próprio. Sim. Só que tinha dificuldade, porque o pessoal não tinha essa noção, então nós fazíamos isso para eles. Isso, Léo, é uma parada que até, tipo, durante um certo tempo, eu deixei de cuidar da minha carreira para poder ajudar nesse processo de gerenciamento de carreiras de atletas para a marca Growth Suplementos, sacou? Então, tipo, nessa altura que a gente ia gravar lá no backstage, né, da pesagem, quando eu fui gravar, cara, tava passando assim, ó, com a câmera. Ele meteu a mão assim, não vai gravar não. Eu falei, mas eu vou só gravar ele. Cara, eu tava tão empolgado, tipo um cameraman mesmo, que eu nem me ligava, não, vou só gravar ele ali, calma aí, tipo, é só pesagem, não vou gravar ninguém não. Sabe quando a gente tá em público, que a gente se explica? Aí ele falou assim, não vai gravar. Tal pessoa pagou tantos mil pra ter o direito de imagem e tal, a gente pagou não sei o quê. Ele falou alguma coisa que pagou na altura. Aí eu olhei assim, falei, pô, mas mesmo vocês pagaram ou não tô atrapalhando ninguém, vou só ajudar o atleta ali, sacou? Pô, tipo, tô ajudando o cara, tô ajudando o seu evento. Tipo, não que você queira minha ajuda, que você precisa da minha ajuda, mas é publicidade de graça, né? Na minha cabeça, publicidade de graça é publicidade. Mas, cara, independente, né, desse momento lá, eu não posso negar o que esses caras fizeram pelo cenário, sim, pelo esporte, e o que tem feito pela gente. Tem que dividir as coisas. Exatamente. Absurdo o trabalho que eles fazem. E eu acredito que nesse caso também foi só um momento específico, Léo. Por quê? As pessoas que eu conheço, que tratam com eles no dia a dia, próximo, cara, não falam mal. Falam bem. Falam tipo assim, pô, mano, são empresários. Dentro do mundo do empreendedorismo, é canibal. Cada um vai comer o outro dentro das 4 linhas. As pessoas que eu estou próximo falam isso dele. Não falam sobre ser uma pessoa ruim, não ser ruim. Então eu não sei se nesse dia específico tava com a pá virada, com o ovo virado, se a mulher dormiu de calça, o que foi. Eu sei que a forma que ele poderia até ter barreirado a câmera de gravar, mas a forma que ele fez, eu não gostei.
E aí eu fiquei com essa impressão nesse dia. Entendi. Então não treinaria hoje em dia. Treinaria. Foi passado, né? Foi passado. Passado, beleza. E futuro? Quem é Léo Araújo daqui em diante? Tem algum projeto? Alguma meta? Vai subir no palco de novo? Ó, em relação à meta pessoal, tem o palco. Que o palco, independente do trabalho, é uma questão de você se sentir vencendo desafios, ainda assim, fazendo o que você acha que você sabe fazer e tudo mais. Mas, cara, eu entrei num desafio agora, Léo, que é uma parada diferente. A parte do empreendedorismo. Eu comecei a comprar alguns terrenos, e aí nessa de comprar alguns terrenos, eu comecei com a ideia de criar cabanas para Airbnb. Top. E aí, cara, esse projeto começou a tomar uma proporção que tá indo para um ramo, para um horizonte que eu tô gostando muito. E aonde são essas cabanas? As primeiras que eu tô fazendo é exatamente onde eu moro. Eu comprei uma área de 5 mil metros quadrados. Então eu posso alugar uma cabana e morar no teu terreno? Basicamente, exatamente isso. Dentro do teu quintal? Tu ainda não pode, porque a gente já está construindo. Mas daqui a, sei lá, bota aí 4, 5 meses... Eu posso ser seu vizinho um fim de semana? Você pode ser meu vizinho para um fim de semana. Olha o que eu tô... A Léo, chave que eu tô te dando Léozinho, aqui. Léozinho, tem um planejamento ali que pode ter certeza que você tá incluso, meu garoto. Só espera começar a acontecer. Amém. Por quê, cara? Isso, Léo, por que eu tomei a decisão, né, de diversificar? Primeiro Ativo físico, pô, é outra história. Primeiro você entende que o seu nome não vai ser forte pro resto da vida. Uhum. E eu tive isso, cara. Eu tive onde meu nome estava forte, eu saí do cenário, eu tive que me readaptar, aprender a ganhar dinheiro de novo. E eu não tenho vergonha de falar, no momento que eu me afastei, eu quebrei. O pessoal fala assim, é fácil você passar por essas batalhas quando você tem grana no bolso. Eu quebrei real. A Growth chegou junto comigo lá, igual, durante certo tempo, mas tivemos reajustes, entendeu? Durante muito tempo que eu fiquei me tratando, eu tava com minhas contas todas no negativo. Ninguém sabe disso. Sacou? Não é brincadeira. E você sair de lá, e você nadar contra a maré, levantar seu nome de novo, começar a estruturar sua vida financeira de novo, os seus relacionamentos próximos, que é você, tipo, ganhar de novo a admiração da sua família, a segurança deles, entendeu? Hoje, o Léo Araújo, futuramente, Léo, pensa exclusivamente em prover pra minha família. Eu espero ser pai, eu espero algum dia, né, tipo, viver, eu acredito que o ápice do que um progenitor, o cara que provê pra família, ele pode sentir. Mas hoje, eu quero que minha mãe tenha um puta plano de saúde, que meu pai tenha uma condição de vida no final da vida dele ótima. Quando chegar esse dia, minha mãe tem problemas de saúde, minha mãe praticamente não anda, tá ligado? Ela praticamente não consegue abrir as mãos. Minha mãe enfrenta uma situação muito grande. A perna dela agora tá talvez próximo de sofrer um processo de quase amputação. Então, assim, são muitas batalhas que eu enfrento off, que ninguém sabe, e eu quero ser o homem, eu que te falei lá no começo. Que vai lidar com isso da melhor forma. Isso. Se eu chegar próximo do que meu pai foi, do que meu pai é, não do que meu pai foi, que ele tá vivo ainda, eu serei um cara muito foda. E eu pretendo, Léo, construir toda essa rede empresarial. Porque igual agora estão saindo essas cabanas lá em Xerém, tem algumas cabanas que vão sair lá em Friburgo, que é um outro projeto também. Então, assim, o Léo Araújo quer estruturar o projeto de mídia dele. Vai ter o furô? Léo, vai ter o furô, vai ter piscina com borda infinita. Que isso? Léo, cara, você não tem noção. É uma experiência, cara. Alto nível. Eu tô entregando uma experiência. Porque. Vamos fazer um projeto? Bora. Levar um mendigo pra passar um fim de semana lá? Não só. Eu achei que era uma parada séria, pô. O mendigo Eu já ia fit falar, tá animado. dá pra gente tá dar mentoria desse cara e mudar a vida desse cara, pô. Caramba, isso aí é legal, hein? Pensa, cara, do zero ao quê? A estabilidade financeira, não sei. A gente pode fazer. Tem algum projeto midiático em mente? É voltar a estruturar o Hipertrofiando, não o Hipertrofiando, né? Hoje é o canal Léo Araújo. Eu criei um canal secundário agora, que é pra falar sobre notícias, igual eu tava falando no começo, que é a forma que eu encontrei de estar ali diariamente construindo uma audiência, né? Sem precisar tanto de falar do fitness. Porque o fitness eu percebi, cara, que hoje em dia é complicado. Eu investi e dediquei uma boa parte ali do último ano ali, cara, fazendo conteúdos de superprodução, edição, tipo, extremamente informativos, cara. Eu vi. E Muito boa a produção que você Léo, fez. e não tava virando. Pô, eu gastava muito com dinheiro, gastava muito de tempo e postava o vídeo, tipo, 1000 visualizações, 200, 500, estourou muito, 10 mil. Então, tipo,
Hoje em dia, eu pretendo encontrar no YouTube, ainda estou estudando isso, mas tentar encontrar uma forma de aparecer com a rapaziada, me comunicar com a audiência que a gente tem, sem ficar batendo numa bandeira específica e tal, porque se você faz isso, você satura. Eu acho bacana que você faz. O canal Léo Stronda, você faz os reacts, você comenta sobre... Mas eu fico mais solto. Exatamente. É o que eu pretendo fazer hoje em dia. Maravilha. Que foi o que a gente já fez em algum momento na internet, só que em maior quantidade. Pô, diariamente, às vezes 2, 3 vezes por dia, entendeu? E estruturar essa equipe. Eu tenho, hoje, 3 pessoas que estão trabalhando comigo, mas que não fazem isso aqui que você faz. Pô, um é câmera, o outro é edição, o outro é roteiro, o Léo é o personagem e o empreendedor por trás. Hoje eu ainda sou o cara que dirige, o cara que edita. Eu tenho um editor que me ajuda, mas eu sou o cara que edita. Roteiro de Instagram, vídeo de Instagram, tudo eu. Os motivacionais, as pautas que eu vou seguir tipo, de um mês. Porque vídeo motivacional, Léo, você não pode só ficar falando palavras aleatórias todo dia, sacou? Eu tenho que tocar numa dor e mostrar um caminho. Porque não adianta eu ficar ali, pô, você vai sair dessa, cara. Pô, eu sei que tá difícil aí, mas você vai sair dessa. Levanta a poeira. Levanta a poeira. Vambora, irmão. Pô, O Java tem uma frase motivacional, né, Java? Fala pra ele uma frase motivacional. Nunca desistir. Pô! É um homem de poucas palavras. Curto e objetivo. Reto e direto.